Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. É uma alegria todas as terças e sextas-feiras, onde reunimos irmãos queridos para nos auxiliar na divulgação da doutrina espírita e na certeza de estarmos sempre conectados nesses elos de amor e fraternidade. Lembrando aos nossos queridos ouvintes que nós estamos aí com uma extensa programação de segunda a sábado nesse canal, na nossa rádio web. Segunda-feira nós temos o estudo do Livro dos Médiuns. Na terça à tarde, às 17 horas, nós temos o programa O Evangelho no Ar. À noite, às 20 horas, palestra. Na quarta-feira, estamos com o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo e também o Livro dos Espíritos. Na quinta-feira, nós temos a segunda turma do Evangelho segundo o Espiritismo e temos também o Céu e o Inferno. Na sexta-feira, nós temos aí o estudo, a palestra, e no sábado nós temos o programa, né? Fonte Cristalina. Então contamos sempre aí com o apoio e o amparo dos nossos irmãos e esperando sempre, né, a participação dos nossos ouvintes. Infelizmente, como todos sabemos, estamos aí nesse momento delicado que passa a humanidade, então de alguma forma estamos suprindo as nossas atividades através da internet, né? Quem quiser mais informações, basta acessar o nosso site aí ou pelo nosso canal do WhatsApp 012 99 613 2114. Vamos aproveitar neste momento, elevando os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, Irmão Maior, Modelo e Guia, aos nossos benfeitores que conosco convivem, nos assistindo, nos amparando, pedindo a eles que nos abençoe, nos ilumine e envolva os nossos corações, de forma que possamos estar neste momento tranquilos, serenos, harmonizados, para podermos absorver os ensinamentos da noite, mas acima de tudo colocá-los em prática em nossas vidas. Ampara, Mestre Jesus, o nosso palestrante, intua o seu coração, para que as suas palavras penetrem em nossa alma e que a gente consiga colocá-las em prática em nossas vidas. E assim então vamos iniciando, né, essa atividade com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos irmãos, muitos já conhecem, né, o nosso querido Gilson Alves Lima. Ele é o nosso grande incentivador, sempre esteve conosco, nos apoiando. É autor aí de vários livros, é presidente do Centro Allan Kardec lá de Itajubá. E com certeza, né, vocês vão adorar a palestra. Boa noite, seu Gilson, tudo bem? Muito boa noite, está tudo em paz, graças a Deus. Então a palavra é sua, meu irmão. Pode começar, seu Gilson.
Prezadas irmãs e meus prezados irmãos de ideal espírita, senhoras e senhores que neste momento estão nos assistindo, que possa nos abençoar Jesus neste momento crítico da nossa sociedade, que nos convida a profundas reflexões a respeito de nós mesmos e da vida, mas que este momento de estudos em que nos interessamos pelo aprendizado da doutrina de Allan Kardec, que redivive a mensagem de Jesus, que possamos todos unidos aproveitar este momento e fazermos algumas considerações em torno do tema que nos foi proposto hoje, a reencarnação na ótica espírita. Nós seguiremos um percurso que será dividido em 3 eixos distintos, que é para nossa melhor compreensão. No nosso primeiro eixo, falaremos do aspecto histórico da reencarnação. No segundo eixo, abordaremos a reencarnação e a infinidade de pesquisa científica a respeito. E, finalmente, a ótica espírita. Por 2 motivos tem esse título a nossa palestra de hoje. O primeiro deles é que a doutrina espírita não criou, não inventou a reencarnação, muito menos alguma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: o conceito de reencarnação das diversas filosofias religiosas são completamente diferentes do conceito de reencarnação que a doutrina espírita nos apresenta. E então nós vamos fazer essa abordagem assim, diversificada, para que tenhamos uma compreensão mais perfeita do tema. No seu aspecto histórico, a doutrina da reencarnação ou a transmigração do espírito em vidas sucessivas constitui um dos temas mais universais de que se tem conhecimento, porque domina toda a cultura da antiguidade e é encontrada no seio das religiões do Oriente e também nas obras filosóficas mais destacadas e elevadas que as sociedades têm conhecimento. Foi a reencarnação que guiou as civilizações do passado em sua marcha, que perpetuou-se ao longo dos tempos. Apesar das perseguições e dos eclipses temporários, ela persiste e reaparece através dos séculos e cada vez mais se impõe pelo seu crescimento constante do número de adeptos em todos os países do planeta. Carlos Torres Pastorino, em sua obra A Reencarnação no Antigo Testamento, nos informa que algumas classes recusam-se a aceitar a tese reencarnacionista, argumentando que ela só começou a ser ensinada no século VI a.C. Porém, muito antes deste período, há registros históricos da sua presença na Índia, no Egito, na Judéia e até entre os hebreus.
Afirma ainda o nosso pastorino que a crença na reencarnação se fazia por um sentimento inato, assim como a ideia de Deus. De modo que a transmigração das almas em vários corpos fazia parte do conjunto de doutrinas greco-helênicas do orfismo no século VI antes de Cristo. Os princípios órficos do período arcaico influenciaram entre os filósofos pré-socráticos tanto a Pitágoras, o nosso homem do teorema, quanto a Empédocles no século V antes de Cristo, o que originou a criação do pitagorismo e a sua famosa palingenésia, pali de várias, diversas vezes, e gênese, nascimento, nascimento diversas vezes. Platão também vai herdar do orfismo e do pitagorismo a ideia da reencarnação. Tornou-se um tema tão apaixonante para o grande filósofo que nós poderemos encontrar referências no Fédon, no Mênon, no Fedro, na República e até nas leis. Nos textos órficos, encontramos esboços de uma doutrina da reencarnação-punição. Aí a gente já começa a ver características diferentes do conceito espírita. A reencarnação, para a religião órfica, era uma punição, compreendeu? Ela aconteceria com os espíritos imperfeitos inferiores, que só se libertariam das reencarnações com a elevação, com a purificação. E é bom lembrar que o orfismo também admite a metempsicose, que significa a possibilidade do indivíduo reencarnar ou retornar numa próxima existência numa condição animal. Agora, a espécie animal varia. Aí depende da cultura de cada local. Isto nós temos fortes indícios na Índia, no Tibete, onde eles não machucam, não agridem determinados animais, porque julgam que pode ser um dos seus ancestrais ali reencarnado. Porém, é desde os comentários idealistas de Platão que a reencarnação vai deixar de ser discutida de forma superficial e vai adquirir uma fisionomia didática. Ela passa a envolver questões filosóficas de justiça, de ética, de compromisso e evolução. E esse processo histórico em torno da reencarnação, ele continua no século seguinte, no século IV. Nós vamos encontrar o livro dos Vedas, o famoso livro dos Vedas, com seus Upanishads, e também, notadamente, o Bhagavad Gita. Eu ganhei este livro de presente. O diálogo estabelecido entre Krishna e Arjuna, em que Krishna, pela sua evolução espiritual, falava para o seu discípulo que tinha as suas reminiscências, ele se lembrava de outras existências onde ele esteve encarnado, e ele se vira para Arjuna e diz: embora você não se lembre, mas eu me lembro. E o escritor Paulo da Silva Neto Sobrinho, no seu livro A Reencarnação Está na Bíblia, ele nos traz ao conhecimento que no papiro Anana, datado de 1320 a.C., o sacerdote Maneton
afirma que a reencarnação era também dogma fundamental da religião egípcia, onde se lê que o homem retorna à vida várias vezes, mas não recorda de suas prévias existências, exceto algumas vezes em sonho ou como um pensamento ligado a algum fato da vida precedente, que ele não pode precisar a data, o lugar desse acontecimento. Apenas nota serem-lhe algo familiares. E, no fim, todas essas vidas experienciadas serão reveladas. José Reis Chaves, no seu livro A Reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência, ele também traz ao nosso conhecimento que a reencarnação no início da era cristã fazia parte dos princípios pregados pelo catolicismo, afirmando que Orígenes, Santo Agostinho, Clemente de Alexandria e São Jerônimo aceitavam a reencarnação, até quando aconteceu a realização do Quinto Concílio Ecumênico de Constantinopla II, isto no ano de 553 depois de Cristo. Segundo consta, o imperador Justiniano era também teólogo e, por influência de sua mulher, Teodora, que havia sido prostituta, Teodora, revoltada com a atitude de suas ex-colegas na sociedade, que se vangloriavam de tê-la como colega, e ela ficou tão contrariada, tão humilhada com isso, que mandou exterminar, por influência do marido, 500 dessas prostitutas. Naquela época, o povo, em sua maioria cristão, acreditava na reencarnação. E começou o povo a vaticinar qual deveria ser o futuro kármico de Teodora. Eles diziam que ela deveria ser assassinada 500 vezes em sua vida futura para pagar o seu erro. Isso é um exagero da lei de Talião, né? Mas Teodora passou a odiar tanto a doutrina da reencarnação porque a doutrina da reencarnação pressupõe a pré-existência do espírito, porque para haver a reencarnação é preciso que o espírito sobreviva à morte da matéria, porque se não houver essa sobrevivência, não existe reencarnação, existirá apenas a encarnação. E se houver apenas a encarnação, não há progresso, porque a experiência estará sempre iniciando, e o homem estará sempre neste início, sem ter a oportunidade do progresso. Teodora passou a odiar tanta doutrina porque pressupunha exatamente essa pré-existência do espírito, e Justiniano, o imperador, por influência de Teodora, ele publicou um decreto que expunha e condenava as principais ideias de Orígenes, dentre elas a pré-existência do espírito. E a cláusula principal deste édito, deste decreto, era a seguinte: quem sustentar a mítica crença na pré-existência da alma e a opinião consequentemente estranha de sua volta, que seja anatematizado. Está vendo como é que a coisa era horrorosa? Mas, meus companheiros, eu não poderia fazer uma abordagem trazendo todos os aspectos históricos que envolvem
a reencarnação. Nós temos também aspectos históricos que podemos ver, a fonte de informação na Bíblia Sagrada. O Velho Testamento é eivado de informações a respeito da reencarnação, de Jó e de tantos outros profetas do Velho Testamento, bem como poderemos encontrar referências sobre a reencarnação no Evangelho, no Novo Testamento. Se nós pegarmos o Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 14, versículo 11, ali Jesus acabara de fazer um verdadeiro panegírico a respeito de João Batista e diz que dentre os que se conhecem, não houve ninguém maior do que João Batista. E aí Jesus diz assim: mas se quereis mesmo dar crédito, ele, João Batista, é o Elias que há de vir. Então Jesus aí não tem metáfora, aí não tem figuras, aí Jesus faz uma afirmação. Ele, João, é o Elias que há de vir. Fica clara a ideia reencarnacionista. Alguns tentam fazer entender que isso é ressurreição, mas a ciência, em primeiro lugar, prova que ressurreição é algo impossível, a não ser em casos assim de morte instantânea, onde não houve evidente morte, porque se houver a morte definitiva, foi cumprida uma lei da natureza e não tem como retornar, como no caso de Lázaro. Jesus, lembrem-se da viúva de Naim também, Jesus diz assim: Lázaro não está morto, Lázaro dorme. Ora, ele não poderia, naquela época recuada, onde a ciência ainda não tinha nem dado os seus primeiros passos, ele falar que Lázaro tinha sofrido uma síncope cataléptica. Ora, essas coisas só vieram a acontecer em 1744 com Franz Anton Mesmer, de modo que a linguagem mais clara e compreensível seria realmente dizer: Lázaro não está morto, Lázaro apenas dorme. Porque se ele dissesse morto, cumpriu-se uma lei, Jesus Cristo não iria ressuscitá-lo se a morte já tivesse acontecido. Então, nós temos uma variedade infinita de conceitos, temos uma variedade que se perde no espaço, basta pesquisar, nós vamos achando uma série de informações a respeito da reencarnação, mormente nos dias atuais em que a moderna ciência agora começou a cogitar de temas que eram estritamente da alçada da religião. Hoje a ciência está muito preocupada com alguns temas, porque não é possível, por exemplo, que um tema tão antigo quanto a reencarnação, que cada vez mais se acentua e consolida, por que não foi esquecido no tempo? Cada vez mais adeptos aparecem, porque não se percebe que a sociedade vai evoluindo, as mentes vão se desenvolvendo e começam a questionar certas realidades. E a reencarnação é uma chave que abre portas das dificuldades da compreensão, é a chave que abre a porta com a resposta. De modo que a ciência hoje se preocupa, sim, com a reencarnação. Só que a ciência precisa evoluir.
A ciência não pode ficar presa àquele reducionismo da metodologia científica que não é capaz de analisar problemas metapsíquicos, metafísicos, que são reais, mas a metodologia científica não tem parâmetros de avaliação. Então, quem tem que evoluir é a metodologia, não o fenômeno, porque ele é uma realidade palpável, conhecida, e todos conhecem, como nós vamos passar a ver agora, que passamos ao segundo eixo da nossa abordagem de hoje, falando da reencarnação e as pesquisas científicas. Nós podemos afirmar que a reencarnação é um tema tão antigo quanto a existência do homem na face da Terra. Passaremos a informar algumas pesquisas acontecidas no campo da arqueologia, por exemplo, esta que nós vamos apresentar, acontecida no ano de 1908, por conseguinte, no século passado, no século XX, dois sacerdotes católicos, coincidentemente irmãos, Jean e Amédée Busoni, descobriram na França os restos de um homem de Neandertal. Era um fóssil avaliado em 200.000 anos antes de Cristo. Posteriormente, encontraram um grupo de fósseis Neandertal também, que na avaliação arqueológica eles atingiam a faixa de 300.000 anos antes de Cristo. Pastorino, na fase anterior, ele diz que algumas pessoas se recusam a aceitar a reencarnação porque ela só teria sido começada a ensinar no século VI antes de Cristo. Ora, foram 200 anos, 200.000 anos de história tem a reencarnação. Houve algumas dúvidas com relação à metodologia. Vocês sabem que as coisas não são aceitas assim a priori, né? As ideias novas não vêm sendo aceitas assim, sem nenhuma discussão, sem que alguém faça alguma objeção, mas essa dúvida acabou-se quando foi publicada na revista PNAS em 2013, sugeria que, no mínimo, os parentes daqueles Neandertal o enterraram intencional e cuidadosamente na expectativa, na esperança de uma vida futura. Olha só, isto fazia tempo. Meus companheiros, mas caminhando um pouco, nós vamos atingir a década de 30, 1930, quando é a época do grande cientista, pesquisador, psicólogo Joseph Banks Heine, que na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, ele funda o primeiro laboratório de pesquisas psíquicas no meio acadêmico. E as suas experiências, elas foram realizadas tendo por sujeito os seus próprios alunos na faculdade, usando as famosas cartas N. Então, ele fazia um desdobramento de um trabalho anterior feito pelo Charles Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia, em 1913. Richer, em 1930, ele estava como presidente de uma sociedade de pesquisa em Londres, e as suas pesquisas ele deu o nome de metapsíquica, e
Evidentemente que, usando uma outra metodologia, Joseph Heine desenvolve pesquisas bem semelhantes àquelas de Richer. E tem alguma coisa que é bastante sintomática, é que a metapsíquica foi dividida em dois grandes grupos fundamentais: a metapsíquica subjetiva e a metapsíquica objetiva, ou seja, a subjetiva trata de fenômenos inteligentes e a metapsíquica de fenômenos físicos, né? A objetiva. Quando o Joseph Banks Heine desenvolve a sua ciência, a parapsicologia, ele também divide em dois grupos fundamentais os seus fenômenos, que eram o psigama e psicapa, que também se referiam a fenômenos de ordem inteligente e a outra ordem de fenômenos físicos. Vocês repararam que ambos os cientistas copiaram a organização didática do professor Allan Kardec, que disse que havia duas grandes ordens de fenômenos: os fenômenos inteligentes e os fenômenos físicos. Vocês estão lembrados disso? Eles não mudaram a ordem. O que é importante é que, quando a gente vê o livro Tratado de Metapsíquica de Charles Richer, ele faz grandes elogios e a gente percebe um respeito muito grande que ele tem por Kardec. Ele chama Kardec de Doutor Rivaí, né? Mas ele não se tem notícia, embora ele tenha estudado a fenomenologia psíquica, inclusive a materialização, foi ele quem deu o nome ectoplasma, mas ele não tem notícia de que ele tivesse, pelo menos, se candidatado a ser espírita. Seria bom, mas ele não foi espírita, não. E a gente vê o Joseph Banks Heine, ele num congresso em 1930 em Copenhague, eu não vou me lembrar direitinho, mas eu vi essa informação numa monografia do PhD Regis de Moraes, onde ele falava sobre isso, que quando o J.B. Heine, no Congresso, fez essa observação, aconteceu realmente um verdadeiro escândalo, porque foi um falatório geral, uma discussão generalizada, porque Joseph Heine afirmou em pleno Congresso: a mente não é física, ela age sobre o cérebro e todo o organismo humano por meios extrafísicos. Isso foi uma coisa, porque, meus companheiros, numa outra ocasião, nós vamos discutir, porque eu tenho mergulhado fundo em algumas questões de ciência, e nós vamos discutir por que as corporações científicas não deram atenção à ciência espírita quando Kardec apresentou. E eu hoje posso dizer porque eles não tinham condição, não tinham preparação, eles eram incompetentes para fazer qualquer julgamento da ciência espírita. E ainda hoje a situação é a mesma. A ciência é incompetente para fazer qualquer avaliação, favorável ou desfavorável à ciência espírita, porque eles não têm parâmetros de avaliação. Então, em 1970, nós vemos que as pesquisas prosseguem. Vai haver as pesquisas do Dr. Raymond Moody, norte-americano, e da doutora Elizabeth Kubler-Ross. Olha que maravilha! O Dr. Moody ainda está encarnado, tem 76 anos. Agora, a Elizabeth desencarnou em 2004. Quando eles publicaram, o Dr.
Raymond Moody, Vida Depois da Vida, o livro dele. Olha, a sobrevivência do espírito. E só pode reencarnar o espírito se houver a sobrevivência. Se não é um espírito que passou pelo processo de sobrevivência, ele não reencarna. Não é isso mesmo? Porque reencarnar é encarnar de novo, outra vez. E só pode reencarnar um espírito que já encarnou uma vez, que a morte biológica aconteceu, mas ele continuou em outra dimensão, em outro universo, continuou perfeitamente vivo e pôde retornar à vida numa outra experiência. É uma beleza, porque as experiências do Dr. Raymond Moody e da doutora Elizabeth Kübler-Ross levaram ao início de uma corrente de pesquisas em todo o mundo sobre o fenômeno da experiência da quase-morte. Aí foi Kenneth Ring, foi Patrick Drouot, foi uma porção deles que eu não estou comentando aqui, né? Porque seria muita coisa e o tempo que foi dado para a palestra não daria para fazer todas essas referências. Mas o que é importante no que nós estamos dizendo da pesquisa científica é que, no final, eles concluíram que isso tudo trazia como prova e evidenciava a consciência, e que a consciência não é um substrato do cérebro, como a ciência newtoniana, cartesiana ainda acredita que seja, né? Mas não é um substrato cerebral. E outra coisa, eles concluíram assim que existe vida após a morte. Mais uma comprovação da sobrevivência do espírito. Por que que a ciência oficial não comprova, não corrobora? Pelo que eu disse ainda agora, não tem parâmetros de avaliação. Agora, dos mais recentes, nós queremos ressaltar o professor Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, né? O professor Ian Stevenson, ele começou a estudar exatamente sobre a reencarnação no meio acadêmico, no laboratório que ele inaugurou lá na Universidade da Virgínia. E ele, principalmente, se ligou a crianças de 0 até 6 anos, que a doutrina espírita nos informa que do 0 até 6 anos a criança vive uma vida dupla. O mundo espiritual e o mundo físico se confundem para ela. Quantas vezes o seu filhinho de 2, 3 anos, ele está com os brinquedos dele todos, e ele começa a brincar, já viu que ele oferece um para o Zezinho, ele tem os nomes das crianças que brincam com ele, aí você diz, o que está vendo com o meu filho? O que ele está vendo? Ele está falando com outras pessoas e oferecendo os brinquedos dele. Eu já conheci um caso, porque eu também vivo nesse mundo de pesquisar sobre essas coisas, em que a criança chegou chorando. Mas por que você está chorando? Porque o fulaninho não veio brincar comigo hoje. Perceberam? Ele brincava a tarde toda sozinho, mas não era sozinho. Ele estava com outras pessoas. Agora, essa coisa que parece trivial, essa coisa que parece muito simples, que ninguém dá atenção, o professor Ian Stevenson disse assim, peraí, por que essa conversa das crianças? Aí começou a pesquisar. Ele, a princípio, chegou a pesquisar cerca de 1.750 casos. Depois dessa pesquisa, ele concluiu que deveria fazer um registro. Então, ele escreveu um livro que se intitula 20 Casos Sugestivos,
de reencarnação. Eu tinha esse livro, mas eu não sei a quem eu emprestei que não me devolveu. E então, ele desenvolveu esse trabalho, mas com uma equipe de pessoas interessadas, porque o tema de estudo é muito palpitante. Eles ficavam abismados de ver as crianças versando sobre aquelas histórias, e eles pegavam as crianças, levavam, às vezes, em outro país, onde a criança dava nomes de rua, de pessoas, e eles encontraram as ruas e as pessoas referidas pelas crianças. De modo que a pesquisa do Dr. Stevenson, ela era muito pertinente, ela condizia muito com uma realidade, e ele humildemente disse apenas 20 casos sugestivos de reencarnação. Mas o Dr. Stevenson desencarnou em fevereiro de 2007. E quem assumiu a direção do laboratório foi o Dr. Jim Tucker. Olha como eu sou uma pessoa feliz. Eu participei de um congresso internacional de ciência, apresentei um trabalho, inclusive, onde o Dr. Jim Tucker, da Universidade de Virgínia, estava lá. E eu, inclusive, eu tenho o livro dele, uma maravilha de trabalho, está aqui, Vida antes da vida, ou seja, o espírito sobreviveu à morte. Por isso, ele vive antes da vida social ou biológica. E aí, o Dr. Jim Tucker, ele continuou as pesquisas que já atingiram mais de 2.500 casos e ele continua com a sua equipe no afã de demonstrar que a reencarnação é um fato. Esse livro que eu acabei de mostrar, que eu estudo, eu não leio, eu estudo, por isso é devagar, é capítulo, faço comparações, pego a obra espírita, comparo, pego a obra de outro cientista, vou comparar para ver se está correta, se há coerência no conceito que eles emitem, às vezes não há coerência, mas ele, inclusive, ele apresenta as possíveis refutações aos resultados que ele apresentava no seu livro e discute essas possíveis refutações. E discutindo essas refutações, ele deixa claro que a reencarnação é um fato. O que precisa se fazer é evoluir os parâmetros da metodologia científica, porque um ser humano não é água nem oxigênio. Se você mistura H2O, ele vai dar água, né? O hidrogênio com oxigênio, acaba dando água. Mas o ser humano é igual àquela música do Lulu Santos. Ele não é igual a um segundo que passou, porque o ser humano varia. As suas emoções, as suas percepções, o seu estado físico, biológico, psicológico, há mudanças, mas há como se fazer essa medida, essa avaliação do fenômeno psíquico e termos a certeza absoluta de que é verdade e também temos a certeza absoluta quando é fraude, não é verdade. Isso tudo nós temos. Então, o Dr. Jim Tucker, da Universidade da Virgínia, que esteve no Brasil, em São Paulo, nesse congresso que eu fui com ele, eu fui acompanhado de duas companheiras do Centro Espírita Allan Kardec de Itajubá, a Rosana Cristina e a Ana Luísa, e nós tivemos realmente um grande encontro científico-cultural, onde participaram 8 expositores estrangeiros, da Inglaterra, da Austrália, dos Estados Unidos. Foi uma maravilha de encontro. E apresentava-se justamente esse propósito
da reencarnação. E assim a gente encerra aquela parte voltada para a ciência. Olha, eu não falei nem 1/10 das pesquisas que já fiz a respeito. Eu não tenho mais nenhuma dúvida científica de que a reencarnação é uma realidade, mas que a ciência acadêmica, andando pelos parâmetros newtoniano, cartesiano, não vão chegar a conclusão nenhuma, como não chegaram quando Kardec lhe apresentou no século XIX. Então, a doutrina espírita, ela tem por precursores Sócrates e Platão, e embora aqueles comentários idealistas de Platão, em que a reencarnação deixa de ser discutida na sua superficialidade para adquirir uma fisionomia didática, a doutrina espírita racionaliza a reencarnação, eleva a reencarnação à condição de lei da natureza. Olha que coisa maravilhosa! E também apresenta soluções, finalidades. Por que que o espírito precisa reencarnar? É uma punição? Não, é uma oportunidade. Tem uma causa, tem uma razão, e a doutrina espírita agrega ao conceito de reencarnação finalidades pedagógicas, finalidades jurídicas, finalidades sociais e finalidades progressistas. Na finalidade pedagógica, nós vamos responder com a palavra do meu querido amigo professor Ney Lobo, que dizia que todos os eventos, todos os fenômenos sociais têm caráter pedagógico, porque visa ensinar ao homem, visa educar o homem. E essa educação que o Espiritismo apresenta, pedagógica, não é uma educação com a característica da educação humana que diz que o homem deve ser educado para ser competitivo no mercado de trabalho. A tese fundamental é a mesma que Comênios coloca no seu livro maravilhoso, A Didática Magna, onde ele diz assim: a educação é para a eternidade. Não diz que o homem deve ser educado para ser um indivíduo competitivo no mercado de trabalho, mas fala de uma educação que o prepara para a eternidade, ou seja, para a vida futura. Este é o pensamento de Comênios, mas é o pensamento da doutrina espírita também. O homem deve ser educado com vistas às suas existências futuras, preparando-o para a categoria maior das existências que virão. Também um aspecto jurídico que a doutrina bota na reencarnação. Sem a reencarnação, muitas das cogitações da ciência e da filosofia ficariam sem respostas. Por que que nasce uma criança debaixo da ponte e outra nasce lá na Inglaterra, filha do príncipe? Será que Deus tem duas medidas, dois pesos para as pessoas que ele gosta e que ele não gosta? Nós não podemos fazer isso, que Deus não tem esse sentimento parcial que é do homem, isso aí, né? Ora, mas se você disser que ali é um problema reencarnatório, que não é kármico, que ele não está sendo punido de nada, mas que ele está recebendo a áurea oportunidade de retornar ao plano das ações para consertar os desvios que cometeu, porque quis, com seu livre arbítrio, a sua livre escolhas, e também o homem tem uma finalidade social na reencarnação.
Porque para uns é expiação, para outros é prova, para outros missão, mas, de alguma forma, o homem em sociedade, ele tem que executar a parte que lhe cabe. A sociologia chama isso do papel social do homem no meio da sociedade. Então, todos nós temos um papel social a desempenhar e que o façamos com muita dedicação, com muita consciência do que estamos fazendo, porque é justamente neste relacionamento social que nós cometemos os nossos piores enganos. E também a parte progressista, o espírito reencarna para se educar. O espírito reencarna porque juridicamente ele está comprometido com as leis harmônicas da vida, mas o espírito reencarna para progredir. Aí está o aspecto progressivo da doutrina, e não veio por uma punição, mas por uma áurea oportunidade de crescimento. Tem necessidade da reencarnação. Nós veremos isso no Livro dos Espíritos. Nós vemos por que a necessidade, por que o homem reencarna, né? Para dar seguimento ao seu processo de evolução, e a oportunidade recebida abre muitos leques de possibilidades para que ele se realize, se auto-realize. Então, a reencarnação sob a ótica espírita não tem metempsicose, que seria a retroação do espírito, que não vai acontecer. O espírito reencarnará sempre na forma humana. Nunca ele será um animal. Esta é a visão espírita da reencarnação. O espiritismo faz também a reencarnação deixar de ser uma questão religiosa. Aquela questão de acreditar ou desacreditar, isso é irrelevante para a doutrina espírita, porque a reencarnação é uma questão, como diz Allan Kardec, de entender e compreender, de você saber a sua finalidade, de você conhecer os seus objetivos, de você ter consciência de que a reencarnação vai lhe dar oportunidades pedagógicas de se educar, oportunidades jurídicas de você consertar os erros. Ninguém está sendo punido. Agora, há uma coisa um tanto semelhante no conceito deles, quando ele diz que a alma só deixa de reencarnar quando se purifica. Mas isso o Livro dos Espíritos também diz. Quando o espírito atinge um certo nível de evolução, ele não tem necessidade de reencarnar mesmo. O perispírito passa a ser a sua organização definitiva, não tem mais corpo de carne, a não ser que ele seja lançado numa questão especial, que aí ele é missionário, como São Francisco de Assis, como Chico Xavier, como a irmã Dulce da Bahia, como Mohandas Karamchand Gandhi, não é? Então, eles vêm por uma questão de missão. Eles vêm para dar um salto no progresso da humanidade. Porque se deixar a humanidade por conta do arbítrio dos homens, freia, para, não anda, porque a maioria dos homens está locupletada e satisfeita com a vida que leva, e não tenham dúvida que o coronavírus não é um castigo, mas é um instrumento que nos faz refletir, pensar, rever os nossos valores éticos, morais, rever que tipo de homens queremos ser depois que passar a onda do coronavírus,
porque não podemos ficar estacionários e sem refletir, e sem pensar, e sem cogitar de sermos pessoas melhores, porque este momento ele está nos indicando que do jeito que estamos não ficaremos mais. Não é mais possível esse marasmo, essa injustiça, essa desigualdade, essa corrupção, esses terrorismos, essas coisas horrorosas que a sociedade do mundo inteiro comporta. Ainda bem, meus irmãos, que tem muito dos nossos pares que estão engajados em obras maravilhosas do bem, obras altruístas que visam o bem-estar da coletividade, que visa a saúde do povo, que visa a vida melhor para todo mundo. Tem gente muito boa já encarnada, mas, em compensação, tem aqueles que se demoram na retaguarda da evolução, presos às correntes da imperfeição, eles mergulham e se matriculam nas lides trevosas do mal e causam distúrbios horrorosos e sérios no seio da sociedade. Por isso, a reencarnação é uma porta que se abre, como disse no Livro dos Espíritos. Deus deixa sempre aberta uma porta para o pecador que se arrepende. Meus companheiros, estas palavras que reservamos para este momento e gostaríamos que ela pudesse se reproduzir, que aqueles que nos ouvirem possam meditar profundamente nesses conceitos. Não queremos convencer ninguém da reencarnação, mas queremos sim fazer que todos reflitam. Sabe por quê? Aceitando a reencarnação ou não aceitando a reencarnação, nós temos que reencarnar. E até no nosso país, que o Datafolha dá 44% dos católicos creem na reencarnação. Nós ouvimos certa feita aí, eu ouvi pela televisão um líder religioso e ele falava de reencarnação. E eu percebi que ele realmente não entendia nada de reencarnação, ou ele estava distorcendo por interesse, né? Por conveniência. Porque ele dizia assim: agora me vêm os espíritas com essa tal reencarnação. Então, um Zé não sei das quantas, essa era a linguagem dele. Um Zé não sei das quantas fez uma porção de coisa errada no passado e eu vou pagar o pato. Ele demonstrou claramente que ele não entendia nada. Não foi o Zé não sei das quantas. O Zé não sei das quantas é ele reencarnado. Ele que não entendeu. E outra coisa que a pessoa confunde: quem reencarna não é o homem, é o espírito. O homem é o espírito reencarnado. Como dizia São Paulo, ao homem é lícito viver uma só vez. O homem nasce, vive, desencarna o espírito, esse homem morreu. Ele não vai viver mais. Quando o espírito reencarnar, é outro homem. E sucessivamente a cada reencarnação, ele é outro homem, porque aquele homem que ele animar numa reencarnação, como disse o apóstolo São Paulo nos Gálatas, não sei se é 10, capítulo 10, no versículo 27, é por aí, eu não me lembro muito bem não, mas procurem direitinho, ele diz: ao homem é lícito morrer uma só vez. Mas o que prevalece é o corpo espiritual, disse São Paulo. O corpo espiritual sobrevive, o corpo perecível morre. Muita paz a todos, muita luz.
trabalhemos dedicadamente conscientes de que neste exato momento nós estamos construindo, elaborando os parâmetros da nossa próxima reencarnação. Deus nos ilumine e abençoe agora e sempre. Muito obrigado, seu Gilson, por essas palavras maravilhosas, por ensinamentos tão profundos que faz com que possamos refletir e, com certeza, aprimorar as nossas vidas, colocando em prática tudo que hoje aqui ouvimos. Vamos então, queridos irmãos, aproveitando esse momento de comunhão, vamos rogar a Jesus, nosso Mestre, aos nossos benfeitores e a Deus Pai Todo-Poderoso que nos abençoe e nos ilumine. Vamos pedir para a equipe espiritual, através desse passe coletivo, envolva a todos esses irmãos que conosco estão neste momento conectados. Cada um sinta lá no fundo de seu coração essa energia positiva penetrando no âmago da vossa alma, retirando os empecilhos, os entraves, trazendo conforto, bem-estar, otimismo e perseverança. E portanto recebermos, irmãos, essa noite, também necessário se faz que doemos o que há de melhor em favor aos nossos irmãos e humanidade. Vamos aproveitar e endereçar os melhores sentimentos para aqueles que neste momento estão doentes, passando aí pela agonia da incerteza, num leito de dor, que tenham firmeza, esperança, otimismo, para que compreendam que nada é o acaso. Vamos também vibrar por aqueles irmãos que estão trabalhando em prol da saúde, na frente de trabalho, sacrificialmente, com toda a coragem e perseverança. Vamos ainda, Mestre Jesus, vibrar pelos governantes, por aqueles que detêm o poder, porque as suas decisões refletem diretamente em nossas vidas. Que possamos então vibrar o melhor por esses irmãos, afastando de seus corações a corrupção ou qualquer outro sentimento de ordem inferior. Vamos ainda, queridos irmãos, vibrar por aqueles que desencarnaram recentemente, para que recebam também o benefício do equilíbrio, da serenidade, que como aqui hoje escutamos, a vida continua na sua plenitude e no seu esplendor. E vamos pedindo, Mestre Jesus, para aqueles jovens que neste momento encontram-se na depressão, com pensamentos suicidas, que recebam de nós equilíbrio, serenidade, perseverança. E assim então vamos terminando essa atividade com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos os irmãos, boa noite, seu Gilson, pela essa maravilhosa palestra. Que Deus te abençoe, te ilumine. Um abraço para a dona Marli, que apareceu aí no fundo. E que possamos estar juntos, queridos irmãos, ouvintes, na semana vindoura, com a mesma disposição, com a mesma vontade. Fiquem em paz, que Jesus os abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.